Ok, mais um encontro de Medita Unipaz, para que nós possamos estar presentes inteiramente nesse momento. Vamos começando com a nossa rotina de preparo para a meditação, que nós já estamos acostumados, que é se organizar no ambiente, buscando estar presente de corpo e mente. E nesse sentido, você pode se colocar numa posição confortável e aos poucos você vai se preparando para aprofundar mais e mais no seu processo de autoconhecimento, de percepção interna, de silenciamento. Então coloque-se numa posição com a coluna reta, inspira e expira de modo consciente, observando com atenção, sem pressa, como está o seu corpo, iniciando pelos pés, fazendo leves movimentos com seus pés, com suas pernas, observando também a sua coluna, observando como que está esse momento para você, observando como que esse momento se coloca, né? Como você se coloca nesse momento. Se você está com pressa, se tem alguma impaciência, se existem muitos pensamentos, se você está mais sereno, mais serena. E novamente perceba a inspiração, a expiração. E relaxe também seus ombros, seu rosto, suas mãos. Então nós vamos juntando os vários aspectos do nosso ser. O corpo, o ambiente, os nossos sentimentos, pensamentos, nossas sensações, que geralmente estão associados de alguma maneira. Então, se o corpo, se a mente está muito inquieta, o corpo também tende a ficar inquieto. Se a mente está serena, tranquila, o corpo se acomoda com mais facilidade, com mais tranquilidade no ambiente. E observe também os sons, as luzes, o horário do dia ou da noite em que você se coloca nessa disponibilidade de estar presente, aqui e agora. Nós vamos tocar o sino para fazer 1 minuto de silêncio e entrarmos mais profundamente no nosso centro interno.
Se você quiser permanecer por mais tempo, faz uma pausa no seu equipamento e depois você prossegue aqui nesse encontro. Vocês devem estar vendo aí no fundo um desenho bem improvisado, bem simples, de um labirinto. O labirinto é aquela figurinha que a gente tem geralmente a proposta de sair de algum lugar, caminhar por diversos caminhos, muitas vezes não bem definidos, errar aqui e ali e chegar em algum ponto no final, onde a gente considera que conseguiu atravessar o labirinto. E eu estou fazendo esta imagem para nós entendermos mais uma vez o processo da meditação, que em muitas situações eu imagino que deve acontecer com vocês, que é a meditação. Ela acontece como se nós estivéssemos atravessando, né, passando por um labirinto com diversas curvas, diversos pontos de vai e volta, e como se a gente tivesse que chegar em algum lugar. A diferença do labirinto convencional para essa questão que eu trago aqui é que a meditação não é para chegar em algum lugar, mas perceber como que nós transitamos por esse labirinto da mente, de forma a entendermos melhor os nossos processos internos e conseguirmos lidar melhor com as situações que aparecem. Então, muitas vezes, a nossa mente pode estar operando, e aqui eu digo a mente ego, ela pode estar operando como se estivéssemos transitando por um labirinto. Por que isso? Porque no processo de meditar, a gente fica pensando alguma coisa, procura não pensar, surge um sentimento, a gente tenta se libertar daquele sentimento. Então a gente fica transitando. Muitas vezes a gente está tentando acalmar a mente, mas a mente está mesmo agitada, ela está atuando o tempo todo com alguma questão que a gente tem vivido, que a gente está vivendo. E o interessante é que nós possamos entender como isso acontece e não ficar numa luta contra a mente, porque no fundo é a própria mente ego que está nesse processo o tempo todo. Então, quando nós estamos meditando, nós podemos entrar por vários caminhos, né, como se fosse atravessando um labirinto. E nem sempre a gente chega em algum lugar. Necessariamente não é isso, não é esse o propósito. Mas nós temos que perceber, para que a meditação possa ter um efeito que nos transforme, que nos liberte, é interessante perceber em que processo do caminho nós estamos, o que está acontecendo, como nós estamos transitando por esse labirinto. Então, às vezes, a gente depara com algum ponto na meditação que é uma questão que a gente tem que resolver, né? Uma questão que está pedindo solução, pedindo um encaminhamento, pedindo algum tipo de resposta. E às vezes é bom a gente parar naquele ponto ali e observar por que aquela questão está surgindo. Não que a gente vai resolver aquilo naquele exato momento, não necessariamente. Mas às vezes a gente está transitando em algum lugar e ali naquele ponto, né, surge uma questão, surge um problema que a gente talvez não havia percebido que ele estava ali de forma tão intensa, né? E é um ponto do labirinto. O importante é não paralisar naquele ponto, perceber que ele está ali, deixar que ele transpareça, que ele floresça, perceber a emoção, o sentimento, o pensamento e tentar continuar o caminho, mas não é abandonar a questão, mas é perceber
como que ela está movimentando com a gente. Até porque, se a gente percebe, em outro momento, aquela questão vai surgir de maneira bem intensa. E aí ela vai surgir, vai emergir, com uma nova configuração, porque nós já passamos por ela de alguma forma, nós já percebemos o sentimento que estava acontecendo, né? Se era um sentimento de mais tranquilidade, um sentimento que nos leva à ansiedade, se é um sentimento um pouco mais neutro, talvez. Então aquilo ali ajuda a gente a entender que transitando através da meditação nós chegamos de algum lugar da nossa mente ego e que merece uma atenção. Se não for naquele momento, pode ser que a gente diga, não, nesse momento eu vou dedicar para pensar nisso, para refletir, para avaliar, para conversar comigo mesmo. Pode ser que eu resolva parar naquele momento ali. Sem ter a necessidade de uma solução imediata. Então, isso é uma das vantagens da meditação. Né? É perceber o que está acontecendo, pontos que talvez não haviam sido percebidos de forma tão intensa, né? E que estava assim, bagunçado de alguma forma, estava no emaranhado, mas não estava tão claro. Então, ao pararmos para sentir e perceber, né, nós temos de ver como acontece e o que está acontecendo nesses nossos processos internos, que são revelados, né, pela nossa mente ego. Essa é a questão. Observa que a mente ego pode estar tentando dar uma resposta que justifique a si mesma. Esse é um ponto que a gente tem que estar atento. Algo como, né, eu agi dessa maneira, né, e considero que eu estou certo por ter agido assim. A gente começa a justificar as questões que a gente tem, em vez de, antes de mais nada, perguntar por que aconteceu aquilo, como aconteceu, por que eu respondi daquela maneira, né? E se poderia ter sido de forma diferente. Isso nos ajuda no nosso amadurecimento pessoal, na nossa relação conosco e com as pessoas. Muitas vezes a gente coloca que são as circunstâncias que nos levaram a tomar tal atitude, a fazer aquilo de alguma maneira. A gente tem que ter muita atenção, que a gente tem que perceber que nós não temos o controle do mundo externo, do que está lá fora, do que a outra pessoa vai dizer, vai pensar, ou as coisas vão acontecer de uma ou de outra maneira, a gente não tem esse controle. Mas o importante é como está lá no estoicismo, né? É como que eu vou lidar com isso. O meu espaço de liberdade, ele não pode depender do mundo externo. Tem que estar dentro do meu próprio processo. Então, nós geralmente deparamos com essas questões internas, né? Com dúvidas a respeito de nós mesmos, com dúvidas a respeito do mundo, com conflitos de valores, né? Então, isso faz parte desse processo. E a meditação, que é aquele momento que nós paramos para perceber o que está acontecendo conosco naquele dia, naquele momento, naquela semana, naquele período da nossa vida, a meditação ela nos possibilita chegar nesses pontos, né? Então a gente está transitando por esse labirinto, a gente está andando de um lado para o outro, mentalmente falando, né? Aqui é uma metáfora, e de repente a gente para num ponto e ali percebe que tem alguma coisa que está chamando a atenção da gente. Qual que é a questão importante? Dê atenção a tudo isso, mas sem ficar preso. Não tenha necessariamente de considerar que a meditação vai te dar a resposta, mas ela abre uma janela de possibilidades para que
você possa olhar aquilo. E às vezes, inclusive, pode ser, ali naquele momento da meditação, surge um insight, surge uma resposta, surge uma percepção que você não teria percebido. Então, todas as possibilidades são abertas, porque nós estamos, na meditação, nós nos abrimos para o campo do psiquismo, o campo psíquico que a gente fala aqui. Então, uma série de fatores estão sendo colocados, revelados de alguma maneira para a gente, porque a nossa mente está mais atenta, está mais aberta para aquilo. Mas lembrando que você não deve estacionar nesse lugar. Às vezes alguma resposta pode ser provisória, né? Então você pode voltar novamente a buscar o caminho, a continuar seguindo por esse labirinto da mente, né? Porque eles estão nos revelando a nossa experiência psicológica com relação àquilo que nós estamos lidando. Outro aspecto importante é não ter pressa, né? Não tenha pressa. Talvez as coisas ficam ali paradas. A meditação não tem o compromisso de resolver as coisas também. É muito interessante, porque a meditação é só o momento de observar a mente com mais atenção, né? Então, na medida que puder, continue e volte depois para aquele processo. E agora, um ponto importante, que é diferente só de uma reflexão, no caso da meditação, é que você deve sim, procurar não se identificar com a mente ego, com aquilo que está acontecendo, né? O que a mente ego revela, né, é a si mesma, né? É a própria experiência que ela está revelando. No entanto, se você perceber com mais atenção, é um processo contínuo de mudança, tal como no labirinto. Você está andando no caminho, muda para outro, vira para a esquerda, vira para a direita, chega num ponto que parece que não tem saída, volta de novo. Então, a mente ego é esse movimento. Então, é importante não se identificar, não considerar que aquilo é tudo que tem a respeito de você. Então, existe alguma coisa a mais. Então, a verdadeira natureza do si mesmo, o self, né, ou então o eu com E maiúsculo, não está nesse labirinto. Essa que é talvez a questão mais interessante. Então, o labirinto convencional, lá de uma revistinha, de alguma coisa, você sai de algum lugar, transita até chegar no outro. E pronto, no final você saiu no ponto. Aqui, o nosso ponto de chegada ela pode ser apenas uma interrogação ainda, né? Pode ser uma admiração, você tá maravilhado com alguma coisa. Pode ser uma percepção de que tudo aquilo que você está pensando não tem muito sentido. Tudo aquilo que você está passando, né, não é tão fundamental na sua vida, é apenas um dos aspectos dela. Então, a verdadeira natureza do si mesmo, né, voltando aqui, né, do self, né, ou do eu, não está em algum lugar desse labirinto, que é o labirinto da mente ego, né? Mas é como na meditação ela possibilita, aí que está a diferença de ser um processo de meditação, é como se você desse um salto acima desse labirinto, desse um salto acima e observasse. Agora sim, você observa o labirinto de cima, você observa o movimento da mente ego, você observa os processos que estão acontecendo do lado de cima, olhando, né, um nível acima do próprio labirinto. E aí você tem a que nós chamamos da vivência psíquica, né? Porque ali você percebe que tem algo diferente, você não se identifica, você não está perdido no labirinto. O labirinto é só um processo. Então você pode se retirar desse labirinto, dos contornos, subir, né, como se fosse um drone que você coloca ali acima e você está naquele drone, a sua consciência é aquele drone observando o que acontece ali. Daí você pode ampliar
esse processo. Da próxima vez que você quiser, então, rever, né, alguma coisa que está acontecendo, como com essa analogia do labirinto, busque num certo momento, antes de encerrar o seu processo de meditação, busque num certo momento se imaginar como um drone que subiu acima e que está olhando aquilo acontecer. Isso vai fazer a diferença, porque aí existe, através da meditação, um processo que te permite ir mais amplo. Mesmo que depois você volte para o labirinto para lidar com a situação, para resolver a questão, mas você já percebeu de uma maneira mais ampla a si mesmo, a si mesma, nesse processo, e isso abre, né, vão abrindo possibilidades que talvez você não tinha percebido enquanto você estava lá no emaranhado do labirinto. Essa é a proposta de hoje. É claro que é uma analogia e fica a sugestão da experiência e da vivência psi, né? Perceber a experiência e a vivência que está lá no drone observando esse movimento. Porque aí vem o seu processo de libertação, de ampliação da consciência e de busca de soluções que talvez não estavam sendo viáveis dentro daquele modelo, né, perdido ali naquele labirinto que a mente se encontra. Isso acontece várias vezes na vida da gente. É claro que não existe uma solução final, mas é uma mudança de posição, né, para a gente perceber as coisas. Fica aqui essa sugestão. Nós encerramos aqui então o nosso encontro com mais alguns segundos de silenciamento. Se você considerar válido, você permaneça por mais algum tempo.